O Padre Pio percebeu algo no ar antes mesmo de a visão se materializar. Era como um leve tremor, uma agitação quase imperceptível, semelhante ao prenúncio de uma tempestade de bênçãos prestes a irromper. O céu estava prestes a revelar algo simples, tão corriqueiro que a maioria das pessoas passa batido todos os dias, mas que, aos olhos dos anjos, era ao mesmo tempo um escudo, uma arma e uma declaração. A cena começou com uma pessoa comum, imersa em sua rotina, atravessando uma estação de trem, caminhando por um mercado movimentado ou percorrendo uma rua mal iluminada ao entardecer. Nada de extraordinário. Nada que parecesse minimamente espiritual. No entanto, algo chamou a atenção do Padre Pio de imediato. Um terço, quase escondido no bolso daquela pessoa, mal visível, mas que emanava uma luz espiritual intensa. Para o mundo, não passava de um punhado de contas. Para o céu, era uma marca ardente de pertencimento, um sinal que brilhava com uma chama discreta, como uma brasa à espera de ser avivada. Aquela luz não queimava o tempo todo, nem reluzia de forma espetacular. Simplesmente existia, com uma presença serena e firme. Enquanto a pessoa seguia seu caminho, o Padre Pio notou sombras que a acompanhavam, ameaças espirituais sutis que se agarram a cada ser humano, o desânimo, a tentação, o medo, a confusão, a solidão. Essas sombras se aproximavam, como sempre fazem. Mas, cada vez que chegavam perto, o terço emitia um leve clarão, um lampejo de graça, e elas recuavam, como se algo naquele objeto pequeno e simples as repelisse sem nenhum esforço. O Padre Pio compreendeu na hora: quem carrega um terço nunca está verdadeiramente desarmado. A pessoa que ele observava não havia rezado naquele dia. Nem sequer tocará no terço desde amanhã. Ainda assim, a simples presença daquele objeto alterava o cenário espiritual ao seu redor. O céu o reconhecia como um sinal de devoção, mesmo quando o coração estava distraído, pois ele representava um convite constante à oração. A visão se aprofundou. O Padre Pio viu anjos caminhando ao lado daquela pessoa, não por causa do terço em si, mas porque ele sinalizava um desejo por Deus, uma lembrança de fé, mesmo que tênue. O céu responde ao desejo com mais intensidade do que à perfeição. Os anjos não intervinham o tempo todo. Apenas observavam, protegiam, prontos para agir no instante em que a alma voltasse sua atenção para as contas. Então, a cena mudou. Desta vez, mostrava alguém esgotado, dominado pelo cansaço e pelo desânimo. O terço estava enrolado em seu pulso, não por devoção, mas por hábito. O Padre Pio viu como as trevas pressionavam com mais ousadia, pensamentos negativos se agitavam, feridas antigas ressurgiam, tentações sussurravam como vozes conhecidas. Mas, a cada movimento da mão, o terço roçava na pele, e as sombras tremulavam, enfraquecendo. Não de forma dramática, não instantânea, mas constante. O Padre Pio captou a verdade: mesmo carregar um terço sem consciência convida a graça a resistir à corrosão espiritual. As contas eram como pequenas âncoras do céu presas à carne daquela pessoa. Cada uma delas representava uma oração feita na infância, uma devoção que se desejava retomar um dia, uma lembrança da presença de Maria, mesmo quando não se conseguia senti-la. O terço não era mágico, não substituía a oração, mas funcionava como uma porta que o céu jamais ignorava. De repente, o Padre Pio viu o objeto brilhar com mais intensidade. A pessoa havia tocado sem querer, distraída, apenas um roçar de dedos. Nada mais. No entanto, aquele gesto mínimo liberou uma onda de graça tão suave, tão discreta e ao mesmo tempo tão eficaz, que as sombras ao redor perderam força na mesma hora. O céu transformou aquele toque involuntário em uma prece. O Padre Pio observou, maravilhado. Deus escuta mesmo quando a alma não sabe como falar. Maria responde mesmo quando o coração está exausto demais para formar palavras. Em outra parte da visão, o Padre Pio viu um homem que carregava o terço com profunda reverência. Cada conta estava desgastada pelo uso constante, anos de oração. Ele não estava rezando naquele momento, apenas voltava do trabalho para casa. Mas, assim que uma ameaça espiritual se aproximou, uma amargura invisível brotando em seu coração, uma tentação se formando em seus pensamentos, seu anjo da guarda avançou no mesmo instante, espada em punho,
como se o terço desse permissão para proteger com mais vigor. O Padre Pio entendeu: quando uma alma está ligada a Maria, mesmo em silêncio, os anjos aguardam com devoção reverente. Então, outra cena se desenrolou. Uma mulher estava sentada sozinha em seu quarto, afogada em dor. Segurava o terço não com fé, mas com desespero. Lágrimas caíam sobre as contas, seu coração se partia com perguntas que o céu ainda não havia respondido. O Padre Pio viu algo extraordinário. No momento em que as lágrimas tocaram o terço, Maria se fez presente, não de forma visível, mas como uma presença maternal. Um calor suave envolveu a mulher, quase imperceptível. Ela não viu, não sentiu. Mas o céu mostrou ao Padre Pio a verdade: Maria está ao lado de qualquer alma que segura um terço e sofre, mesmo que essa alma só encontre silêncio. A dor da mulher não desapareceu, mas deixou de esmagá-la. Seu coração permaneceu ferido, porém não se quebrou. O Padre Pio sentiu a compaixão do céu envolvê-la como um abraço discreto, aliviando seu fardo suficiente para que suportasse mais um dia. A visão então escureceu, revelando uma nova camada. Ele viu uma pessoa que carregava o terço não por devoção, mas como um acessório. As contas eram apenas um enfeite, nada mais. A alma não rezava, não acreditava, não se importava. Ainda assim, mesmo ali, na mais completa indiferença, o Padre Pio notou algo surpreendente. O terço ainda emitia uma luz fraca, instável, mas presente. Porque ele carrega a marca de Maria, mesmo quando a pessoa não o faz. O objeto em si guarda a memória das orações para as quais foi criado. O Padre Pio observou a graça pairando ao redor daquela pessoa como um convite paciente. O céu não forçaria a alma, mas também nunca desistiria dela. O terço era um lembrete deixado para o futuro, esperando o momento, talvez anos depois, em que o coração endurecido se abrisse. O céu planeja a conversão das almas a longo prazo. A visão mudou mais uma vez, revelando uma realidade espiritual ainda mais intensa. Alguém estava sob ataque, não físico, mas interior. A ansiedade inundava seus pensamentos, o medo apertava seu peito, memórias intrusivas o atormentavam. A escuridão ao redor era agressiva, buscando dominá-lo. A pessoa levou a mão ao bolso por instinto, seus dedos roçaram o terço, e no mesmo instante as trevas pararam. Não foram vencidas, não foram destruídas, mas contidas, como se uma barreira invisível as impedisse de avançar. Os guardiões ao redor da alma se aprumaram, o ambiente se transformou, a luz se intensificou. O Padre Pio sentiu a temperatura espiritual mudar, como se o campo de batalha tivesse se inclinado a favor do céu. Carregar um terço dava à alma acesso a uma ajuda que ela nem sabia como pedir. Ele viu quando a pessoa finalmente tirou o terço do bolso, segurando-o com as mãos trêmulas. E então testemunhou a resposta do céu, uma ternura avassaladora. A graça se derramou ao redor daquela alma como um escudo, não porque a oração fosse perfeita, mas porque ela havia buscado Maria. Mãe que se inclina sobre o berço de um filho adormecido. Os dedos dela, invisíveis aos olhos humanos, percorriam as contas do terço como se fossem as teclas de um instrumento sagrado. Cada conta tocada liberava uma nota de graça, uma melodia que só os anjos podiam ouvir, mas que ecoava no coração daquela alma prestes a partir. Padre Pio viu que, mesmo sem palavras, mesmo sem consciência, o simples contato do terço com o corpo daquele que morria era uma oração. Não uma oração dita, mas uma oração vivida, como se o próprio objeto carregasse em si a memória de todas as vezes em que fora segurado com fé, mesmo que por um instante. Maria não precisava de palavras para entender. Ela via o peso dos anos, as lutas silenciosas, os momentos em que aquela alma, sem perceber, havia se agarrado a algo maior do que si mesma. E então, algo extraordinário aconteceu. Padre Pio testemunhou o exato momento em que a alma deixava o corpo. Não houve medo, não houve escuridão. Havia, sim, uma luz suave que se espalhava como o amanhecer, e no centro dela, uma figura que não era um anjo, mas a própria Mãe de Deus, estendendo as mãos. O terço, que repousava sobre o peito do moribundo, brilhou por um instante como se fosse feito de estrelas, e então se dissolveu em pura luz. Não era mais um objeto. Era um caminho.
Padre Pio entendeu então que o terço não é apenas um símbolo. É um pacto. Um pacto silencioso entre o céu e a terra, entre a fragilidade humana e a misericórdia divina. Mesmo quando a alma esquece, o céu não esquece. Mesmo quando a mão treme, a mãe não o solta. E quando chega a hora derradeira, o terço que foi carregado, mesmo que sem devoção constante, torna-se a chave que abre as portas da eternidade. A visão então se expandiu, mostrando não apenas uma alma, mas milhares. Algumas seguravam o terço com fervor, outras o carregavam por hábito, outras ainda o haviam recebido de presente e o guardavam como um amuleto. Mas em todas elas, Padre Pio viu o mesmo, uma linha tênue de luz que as conectava a Maria. E onde quer que essa luz tocasse, a escuridão recuava. Não importava se a oração era perfeita, se a fé era inabalável, se a vida havia sido santa. O que importava era que, em algum momento, aquela alma havia dito sim, mesmo que fosse um sim tímido, quase imperceptível. E então, como se o próprio céu quisesse resumir tudo o que havia sido revelado, a visão se concentrou em um único gesto, uma mão que, no meio do caos, no meio da dor, no meio do cansaço, se estendia para pegar o terço. Não com pressa, não com devoção exagerada, mas com a simplicidade de quem sabe que ali há algo que não pode explicar, mas em que confia. E naquele instante, Padre Pio viu o que acontece quando a fé se reduz ao essencial: o céu se inclina. Os anjos se aproximam. E Maria sorri, porque reconhece seus filhos não pelos méritos, mas pela confiança. Uma mãe tocando o filho adormecido. Uma única Ave Maria rezada em algum momento da vida daquela pessoa retornava agora, no instante em que ela já não podia rezar por si mesma, e o céu aplicava aquela prece como um bálsamo derradeiro, um abraço espiritual que guiava a alma rumo à eternidade. Padre Pio sentiu o coração estremecer. Um terço carregado em vida se transformava em tocha na hora da morte. A visão então se deslocou, mostrando os primeiros passos daquela alma adentrando a eternidade. Padre Pio viu o terço brilhar no plano espiritual, não como objeto físico, mas como uma marca impressa na alma. Uma marca que dizia ao céu: esta alma invocou Maria durante a vida. Esta alma pertence a ela. E Maria se aproximava mais depressa dessas almas. Padre Pio compreendeu aquilo com reverência. Não era favoritismo, era maternidade. Uma mãe corre ao encontro dos filhos que pronunciaram seu nome. Uma mãe se estende com urgência para aqueles que, mesmo um pouco, nela confiaram. O terço se revelava como um elo entre a alma e o céu. Um vínculo forjado na terra, mas cumprido na eternidade. Então, Padre Pio contemplou a verdade mais poderosa de todas. Viu uma alma caminhar pela vida sem oração, sem devoção, sem amor a Deus, mas carregando um terço, dado por uma avó, um amigo, um desconhecido, um instante esquecido de graça. A alma nunca o rezara, nunca o entenderá. Mas o terço permanecerá ali, como uma semente enterrada em solo árido, e, na hora do desespero mais profundo, a alma o alcançava, uma única vez, num gesto desesperado. E o céu irrompia. Maria se lançava em direção àquela alma com tal ímpeto que até mesmo o Padre Pio se surpreendeu. Anjos a envolviam no mesmo instante. A graça inundava as trevas. A alma era erguida, resgatada, não por ser santa, não por estar preparada, mas porque, no fim, agarrara-se ao único sinal de esperança que jamais valorizara até então. Padre Pio sentiu a mensagem do céu queimar em seu peito. Ninguém que carrega um terço está além do alcance da misericórdia. A visão se dissipou, deixando-o sem fôlego. Seu coração pesava e se aliviava ao mesmo tempo, pesado pelo peso do que estava em jogo no mundo espiritual, leve pela compreensão de como o céu responde até ao menor gesto de fé. Ele soube, então, que a terra vê os terços como simples objetos, mas o céu os enxerga como cordas de salvação. Uma alma que carrega um terço carrega uma promessa, de proteção, de graça, da presença de Maria, e de que nenhuma escuridão pode reivindicar por completo uma alma que mantém, ainda que minimamente, uma porta entreaberta. E Padre Pio nunca mais olhou para um terço da mesma forma.